Correção da página 61. Aí os efeitos especiais, né? Tá vendo? O que já conquistei. Prosseguindo. Complete os espaços deste diálogo com porquê separado e sem acento, com porquê separado com acento, porquê junto sem acento ou porquê junto com acento. Então, ó, a primeira aí, ó, porquê separado, porque é uma, tanto porque, né, é uma interrogativa direta, pois tem ponto de interrogação, tá? Porque também tem as interrogativas indiretas, como é o caso ali, ó. Não sei porquê, simplesmente não sei porquê, estou assim. Se eu soubesse o porquê, diria a você. Então, explicando aí o primeiro porquê separado com acento, porque está o quê? No final da interrogativa indireta. Porque se tivesse um ponto de interrogação ali, seria direta. E na segunda frase também, na sequência, simplesmente não sei porquê, separa também porque é o quê? É uma interrogativa indireta. E no final, o porquê junto é acentuado porque está acompanhado do artigo e tem o sentido de motivo. Tá? Aí prosseguindo. Aí agora a gente vai trabalhar uma questão já trabalhada no ano passado, para os meus alunos do sexto ano, vão se lembrar disso aí. A correspondência que há, ou a correlação que há, entre o futuro do presente e o futuro do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo. Então, se eu uso o futuro do presente de um lado, do outro lado, o verbo vai estar flexionado aqui, no futuro do presente. Se eu uso o futuro, o pretérito imperfeito do subjuntivo de um lado, eu vou usar do outro lado o futuro do pretérito do indicativo, tá? Futuro do presente com o futuro do subjuntivo, o futuro do pretérito com o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, ó, quando nós soubermos a resposta, falaremos. Soubermos futuro do subjuntivo, falaremos futuro do presente. Se nós soubéssemos a resposta, falaríamos. Então, soubéssemos pretérito imperfeito do modo subjuntivo, falaríamos futuro do pretérito do modo indicativo. Quando eles puderem sair, sairão. Puderem, futuro do subjuntivo. Sairão, futuro do presente do modo indicativo. Se eles se eles pudessem sair, sairiam. Então, pudessem, pretérito imperfeito do modo subjuntivo e sairiam futuro do pretérito do modo indicativo. Quando eu der a minha opinião, eles não gostarão. Então, der futuro do modo subjuntivo, gostarão futuro do presente do modo indicativo. Ok? Então, seguindo agora para a questão número 3. Então, a questão número 3 apresenta para nós textos de divulgação científica. Vamos lá, vamos ler esse texto aí. Texto sobre pesquisas científicas ou iniciativas em áreas relevantes de ciência, tecnologia e inovação no país, os quais respondem a 3 perguntas básicas: o que é pesquisa, como é feita e qual a sua importância. E recebe a aprovação do pesquisador antes de serem publicados. A descrição adota a linguagem de divulgação científica traduzida ou reescrita em uma linguagem mais simplificada, por meio da qual se busca explicar o processo de fazer ciência com clareza. E sempre que possível, apresenta glossários e imagens que ilustram a pesquisa. Nome, instituição e e-mail do pesquisador, do responsável pela pesquisa, são divulgados no texto para que o público possa interagir com o pesquisador. Então, letra A, explique o uso dos parênteses, ou seja, a explicação sobre quais as 3 perguntas básicas, ou seja, o que é pesquisa, como é feita e qual a sua importância. Letra B, explique o uso das aspas na palavra tradução. Não se trata de uma tradução propriamente dita,
Mais de uma o quê? A adequação da linguagem para o público leigo, isto é, que não domina os termos usados pela ciência. Qual palavra estrangeira poderia estar escrita entre aspas? É a palavra e-mail, ok? Então, agora indo para a última questão. Assinale as principais características do texto de divulgação científica. Então, vamos direto a elas. Uma linguagem objetiva, clara e atraente ao público leitor. Costuma-se empregar o pronome de tratamento você com o objetivo de tornar o texto mais atraente ao leitor. São feitas citações diretas ou indiretas a fim de dar veracidade ao que se está dizendo, veracidade e credibilidade. Geralmente são textos curtos, publicados em revistas especializadas ou em jornais, nos cadernos voltados para a ciência. Os termos técnicos costumam ser explicados, pois o gênero tem como público-alvo leitores leigos no assunto, isto é, não especializados.